Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Só para lembrar vocês que eu tenho uma versão texto dessa aula, o link está aqui embaixo para você acessar a apostila. Se inscreve no canal, cara, deixa seu like aqui e se inscreve porque ajuda muito o canal a alcançar outros desenvolvedores que estejam interessados em aprender mais sobre Solidity. E também entra na nossa comunidade, o link está aqui na descrição, a comunidade Web3Dev é focada em software descentralizado. Se você tiver dúvidas, problemas, bugs, qualquer coisa que você queira resolver dentro do ambiente de desenvolvimento Web3, por favor, entre em contato com a gente lá na comunidade e não perde o que está rolando por lá, porque tem muito evento, tem muita coisa massa. Então vamos lá, interagindo com outros contratos. Tem várias formas de fazer isso, eu vou apresentar algumas formas aqui. Então, quando você está interagindo com outro contrato que está dentro do mesmo arquivo, é de um jeito. Quando você está interagindo com outro contrato, é de outro jeito. Mas, basicamente, interação de um contrato com outro contrato precisa de duas coisas: uma interface e o endereço, aonde ele vai realizar essas chamadas. Então, a interface, ela carrega, né, ela possui as assinaturas das funções. Então, toda função possui uma assinatura que é parâmetros que ela aceita, parâmetros de visibilidade, se ela é payable ou não é, se ela tem um retorno ou não, né, se ela retorna alguma coisa. Então, basicamente, aquela linha de declaração da função, ela é como se fosse a assinatura dela. Então, você precisa ter essa assinatura para instruir o seu contrato como interagir com o outro, né? Então, digamos que você queira interagir com um contrato ERC20, né, o padrão de tokens. Você vai ter a interface ERC20 que conhece as funções ali, que é balance of, total supply, transfer, transfer from, sabe como ela funciona, quais são os parâmetros que são passados, o que é que retorna. Então você tem o modelo, a abstração do que é que tem, né, digamos assim, dentro do script que você quer chamar, porque é basicamente o seu script tentando conversar com outro script que está em algum lugar dentro da blockchain. E você está dizendo, você está passando a instrução, não, é assim que ele tem essas funções, ele retorna, ele recebe, e aí você passa o endereço. Então é como se você instanciasse, né, tem a forma, a gente pode instanciar também esse contrato dentro do seu próprio contrato. E você está dizendo, ó, chame essa função nesse endereço, essa função nesse endereço, essa função nesse endereço. Então, basicamente, você precisa ter a interface que carrega essas informações e também o endereço. Então, vamos começar com o caso mais simples, que é quando a interface já está dentro do contrato, você não precisa importar ela. Então, digamos que a gente tem um contrato A aqui, ó, e a gente tem uma função retorna 10. Ela é external, view, returns e o int. Então ela somente retorna 10. É uma função que retorna 10, faz nada demais. O que é o errinho aqui? Ela devia estar como pure porque ela não acessa nenhum dado da blockchain nem nada. Então vamos lá, a gente tem o contrato A e a gente tem o contrato B, que faz a mesma coisa, porém ele retorna 20. E a gente vai criar o contrato C, que chama essa função do contrato A. Então ele é uma function, né? Function chama outro, por exemplo. E ele recebe um address de onde é que está esse contrato. E ela é external returns uint 256. O que ela faz é somente um return a chamada que a gente precisa passar primeiro a interface. Só que como nesse caso aqui a interface está inclusa, a gente está usando o mesmo arquivo, a gente pode passar diretamente aqui o A, a interface A, porque o contrato A, a interface dele, repara que a função, ela tem a mesma assinatura, ela é escrita do mesmo jeito que o contrato B. Então a gente consegue realizar a mesma chamada nesses dois contratos usando a mesma interface. Então eu posso passar aqui a interface que é chamada de A e o endereço aonde que vai ser feita essa chamada e o nome da função que eu estou chamando, que no caso é o retorna 10. Então a gente não está passando parâmetro, a gente poderia pegar isso aqui e colocar dentro de uma variável e aí retornar o valor da variável, mas eu estou indo mais direto ao ponto aqui, né? Se ficar uma dúvida, deixa aqui nos comentários, por favor. Então chama outro aqui, o A, vamos ver o que ele está reclamando aqui. Ah, pure, porque não, acho que deveria ser pure, enfim, ele vai compilar desse jeito aqui. É só um warning, ele vai passar. Então eu preciso primeiro compilar o contrato A para acessar o endereço dele. Aí eu compilo o contrato B. E aí eu compilo o contrato C. Então nós já sabemos que ó, esse chama outro. Se eu chamar o contrato A, ele tem que retornar 10. Se eu chamar o contrato B, ele tem que retornar 20. Certo? Então se eu pegar o endereço aqui ó, do contrato A, e daí eu chamo outro. Aqui ó, ele vai estar no output, não ali. Cadê? Aqui ó, 10. Porque eu não poderia colocar view, né? Mas
Eu deixei ela somente como externa, poderia ser view, mas vamos passar aqui. Você já entende de visibilidade de funções, né? Senão você volta ali na aula de visibilidade para você entender o que é view, o que é pure, por que eu usei um, por que eu usei outro. Tá, aqui. Então o output aqui, ó, é 10. Se eu pegar agora o endereço do contrato B e chamar aqui, ó, o output, vamos voltar aqui, o output vai ser 20. Aqui, ó, decoded output 20. Por quê? Ambos são iguais, eles são idênticos. A sua função é idêntica, sendo mais específico. O corpo da função, o que ela faz dentro é diferente, mas como ela é executada, qual é a sua visualização e o que ela retorna é exatamente a mesma. Então ele vai funcionar independente do endereço. Agora, se essa função aqui fosse retorna 20, esse aqui já não consegue mais chamar o B, porque ele não enxerga, ele não vai conseguir encontrar essa interface aqui, certo? Vamos lá, então agora vamos para um caso mais real. Vamos interagir com uma rede real aqui. Eu vou conectar minha MetaMask. Se a gente mudar aqui para o Injected Web 3, ele chamou a MetaMask aqui. Então eu estou na rede Mumbai, a rede de testes da Polygon. Vou pegar meu endereço aqui, eu tenho um monte de tokens de teste aqui. E vamos entrar aqui na Mumbai. Olha só, se a gente entrar aqui, você vai poder ver que eu tenho 29 mil fake USDT. Então são dólares falsos, certo? Se eu pegar agora o endereço desses dólares falsos aqui, esse aqui é o endereço do contrato do USDT. Agora eu sei que esse contrato do USDT, ele é um ERC20, então eu preciso da interface do ERC20. Então eu posso jogar aqui, ó, ERC20 no Google, ou jogar interface ERC20, enfim, você procura, e aqui você já sabe que a maioria dos contratos que tem o I na frente, eles são a interface, certo? Então eu preciso primeiro da interface do ERC20 e depois o endereço para poder conversar com ele. Então eu poderia copiar aqui, mas eu vou dar um import direto aqui. Então aqui, ó, dá um import. E agora nós temos o IRC20 dentro do nosso contrato. Eu também poderia fazer de outra forma. Poderia, por exemplo, aqui, ó, criar um IRC20 mine, por exemplo. Pode ser qualquer nome. E vir aqui e pegar, eu quero chamar somente a função balanceoff. Eu não vou precisar chamar todas as funções. Então eu implemento somente aqui dentro da IRC20, aqui eu vou chamar o Pragma Solidity. Tem que ser a mesma versão, a interface que o seu contrato converse, né? IRC20 mine. É o nome que eu estou dando para minha interface, mas poderia ser outra coisa. Aqui, na verdade, ó, interface. Então, em vez de eu importar uma interface inteira com todas as funções do contrato, eu vou importar somente o que eu quero. E eu quero somente o balance off. Não preciso de mais nada. Então, a partir do momento que eu vir aqui e der um import, como que é o nome? IERC20 mine.sol, eu passei aqui onde é que está a interface e pronto, a interface já está no meu contrato. Vamos ver se ele enxergou aqui ou se deu algum erro. Mine aqui está com o I grande. Aqui. Então a interface já está no meu contrato. O que o seu contrato precisa é a assinatura da função, seja o nome que você criar e tal. É comum importar a interface inteira, né? Mas eu já estou mencionando as duas formas para você conhecer. Então vamos lá. Tem duas formas da gente interagir com o contrato da RC20. A primeira é quando você tem uma chamada ou outra que você vai realizar nesses contratos. Como é o caso da RC20, aqui a gente vai implementar uma função que faz uma chamada. A segunda é um pouco mais detalhista, digamos assim. Eu vou falar dela depois da primeira. Bora lá. Então aqui eu tenho uma função, function getSaldo. Fica horrível misturar o português com o inglês desse jeito, mas já fiz tanto que bora lá. Então ela é external view, que ela não vai alterar nada, returns uint 256 bits. O que ela vai fazer aqui? A gente precisa então primeiro passar a interface, que tem esse nome aqui, e aí C20, preciso passar o endereço, address, contrato. Então nessa interface, nesse endereço, chame a função balanceoff. Return. Qual é o seu erro?
eu tenho que passar, ele já deu erro porque na assinatura ele está dizendo aqui, ó, eu preciso do parâmetro account, não está sendo passado. Eu tenho que passar o account aqui. Eu vou passar o msg.sender, mas eu poderia receber um parâmetro externo, passar outro parâmetro. Aqui eu vou passar o msg.sender porque é a mesma wallet que eu estou usando para fazer deploy, é a mesma wallet que tem os saldos e vai ficar melhor de você ver, mas você pode passar outro endereço aqui. Então eu tenho o get saldo aqui e vamos lá. Aqui ele não consegue fazer deploy de uma interface. Então a gente vai fazer o deploy aqui, como agora a gente está numa rede de testes, a gente vai ter que enviar esse contrato para uma rede de testes, então aqui a gente já está num ambiente mais próximo da realidade. Vamos voltar aqui e tentar pegar o endereço de outro token aqui. Vamos ver o que eu tenho tanto de saldo aqui. Ó, eu tenho um WBTC. Cadê? Será que o meu endereço está aqui ainda? Eu vou chamar dois contratos diferentes, mas ambos têm a mesma interface, o ERC20. Então, só para reforçar, eu gosto de ser repetitivo para vocês captarem mesmo. Então, ó, eu tenho vários tokens aqui, Chainlink, por exemplo. Vamos pegar, eu tenho um Chainlink aqui, vamos pegar o endereço da Chainlink também. Então, eu tenho o USDT, tenho o STT, eu tenho o Chainlink, eu tenho o WBTC, WEther, eu tenho um monte de token fake, que é rede de testes, né? Você pode achar os faucets aí. Então, todos eles têm a mesma interface, a mesma função, do mesmo jeito, recebe o mesmo parâmetro, retorna o mesmo parâmetro. E é por isso que a gente consegue chamar as diferentes funções em contratos diferentes usando um endereço diferente. Então vamos lá, se eu pegar aqui, ó, qual é o saldo da minha carteira de Chainlink? Eu já sei que é 1 porque a gente viu ali agora há pouco. Se eu vier aqui agora e der um returns, é 1 Chainlink que eu tenho. Agora o STT, a gente viu que era 29 mil fake o STT. Então se eu vier aqui agora e copiar o endereço, então você está vendo que eu estou só trocando o endereço do contrato do qual eu estou chamando a função. Ó, já retornou o saldo maior que eu possuo. Agora, se eu passasse outro token, qualquer que seja o endereço do token que eu passar, se esse token for igual ao ERC20, ele vai encontrar essa função lá dentro. Então, se você quer interagir com outro contrato, você precisa primeiro conseguir encontrar a interface dele. Se você não encontrar a interface dele, você pode criar a própria interface. Mas é claro, você vai ter que ter acesso a esse código para ver como que ele foi escrito. Como que é a função dele, que parâmetros que são passados, parâmetros que são recebidos. Você cria a assinatura da função e você pode interagir através do endereço, certo? Então tá claro, interface e endereço. Então, ó, eu quero chamar essa função lá, essa função lá, essa função lá. É basicamente o que você está dizendo para o compilador. Aonde e como essa função se comporta. Agora, digamos que você não quer fazer uma simples chamada. Você quer algo mais, você vai criar um sistema todo em volta de um contrato específico. Então você, em vez de se ficar passando interface, chamada, interface, endereço toda hora, você instancia esse contrato dentro do seu e aí você tem um objeto o qual você pode realizar chamadas para ele. Quem conhece a orientação objeto, o paradigma de orientação a objetos já vai estar mais familiar com isso. Então vamos lá. Vamos criar um contrato diferente aqui. Então a gente vai precisar salvar o endereço desse contrato em algum lugar. Então a gente vai criar aqui a variável chamada address contract. E a gente vai definir um constructor que recebe esse address. Vou chamar assim mesmo e tá tudo, não tá com a melhor linguagem em português, inglês, eu ainda preciso encontrar um jeito de fazer isso, mas vamos lá. E eu vou definir o valor da variável contract, então vai ser um valor fixo. Ops. Então aqui eu estou salvando o endereço em algum lugar. E agora eu preciso instanciar esse objeto, mas vamos fazer de um jeito diferente. Agora vamos usar a interface, porque você viu que aqui eu importei somente uma função. Se eu quiser todas, eu tenho que importar todas elas aqui dentro, mas como a gente já está com a interface importada aqui, vamos fazer de um jeito mais fácil. Então a gente vai instanciar esse objeto. Primeiro a gente precisa passar o tipo, então é IRC20. Essa instrução vai funcionar porque ela foi importada. Se ela não for importada, se você estivesse usando o próprio RCMine aqui, você tem que passar aqui o nome da sua interface. Nesse caso, a gente está usando a interface ERC20. Então, o nome da sua interface, porque é o tipo, né? Do mesmo jeito que você cria uma variável aqui, você passa o tipo e o nome, aqui a gente passou o tipo e agora o nome, que vai ser, por exemplo, myInstance, por exemplo. Então, a gente vai criar uma instância do contrato aqui. E o myInstance, ele é um contrato ERC20 dentro do endereço contract. Então aqui eu estou criando uma instância.
que ele deu erro aqui, que ele voltou e deu erro aqui em cima. Ah, ele deu erro porque eu retirei a importação aqui, mas vamos lá. Então, vou até deixar mais perto do constructor aqui. Então, se você não sabe como funciona um constructor, por favor, volta na aula de constructor, mas é basicamente um código que é executado uma vez só. Então, quando eu criar esse contrato, eu vou passar o endereço para ele de onde é que está o outro contrato, o qual ele vai estar interagindo toda hora, e aí ele vai criar essa instância desse contrato aqui. Agora, eu posso implementar várias vezes aqui. Por exemplo, eu poderia ter aqui uma função, vamos colocar a getSaldo aqui, que ela vai pegar o saldo, ela é external, view, returns, uint. Então, em vez de eu ter que passar a interface e passar o endereço, eu já tenho o meu objeto instanciado aqui dentro, eu só vou fazer isso aqui. Returns my instance balance off, porque dentro da minha instância do meu objeto ele possui a função balance off. Aqui é return, not returns. Aqui não tem esse zero aqui. Oh, meu Deus. Balance off tem que passar um argumento aqui, então é o msg.sender, que é quem chamou a função. Digamos que eu queira, por exemplo, pegar o supply. Então, function supply, ela é external, view, returns, uint 256, return my instance.total supply. Porque essa função tem lá dentro. Então, se eu abrir aqui a minha interface, ela tem total supply, ela tem transfer, ela tem allowance, ela tem approve, ela tem um monte de funções, e agora com a instância aqui eu posso somente chamar a instância e chamar a função que, né, chamar esse objeto e a função dele que vai funcionar, sem ter que ficar passando interface, endereço toda hora. Então, se é uma chamada simples, só vou executar uma vez ou outra, instância e endereço, interface e endereço. Se eu vou construir um monte de coisa, eu vou chamar várias funções várias vezes, eu instancio esse objeto dentro do meu contrato e utilizo ele em todos os contextos que eu quiser. Mas aqui vai dar erro se eu fizer dessa forma. Eu preciso colocar isso aqui dentro do constructor. Então, my instance. Então, eu declarei, né, uma variável aqui chamada myInstance. Ela é do tipo, passando uma interface. Então, estou dizendo, ó, essa variável é desse tipo aqui. Ela carrega uma interface. E aqui, eu defini dentro do constructor qual é o endereço, né, que irá guardar esse objeto. Então agora, se eu vier aqui, por exemplo, pegar o endereço da Chainlink, chamar aqui o getSaldo, esse aqui é o saldo, né? E se eu der um supply, esse aqui é o supply da Chainlink. Então, aqui é quando a gente já está passando diretamente dentro do constructor, né? Você entendeu a mudança que eu fiz aqui? Que em vez de passar o endereço e depois definir o objeto, eu já defino o objeto dentro do constructor. Outra forma é fazer como se fosse um argumento de função, né? Você pode implementar essa mesma lógica aqui dentro de uma função. Então, em vez de passar o address aqui, eu passo diretamente o objeto. Objeto já instanciado, digamos assim. Já passo a instância dele, né? Olha só. Agora vamos interagir com o SDT. Se eu pegar aqui o endereço do SDT. Então, definir o tipo da variável e depois definir que essa variável, você vai receber um objeto que tem essa interface aqui. E no constructor eu passei o objeto montado já, interface e endereço, e ele empacotou dentro de uma variável. E agora a gente, depois dentro das funções aqui, getSaldo, supply, a gente conseguiu diretamente pegar, né, chamar a função total supply e a função balance off diretamente dessa instância. Então, se eu der um getSaldo aqui, esse é o meu saldo no USDT, supply, esse é o supply do USDT, né? Lembrando que tem várias casas decimais aqui. Então, isso aqui você poderia implementar dentro de uma função, aqui a gente já fez direto dentro do constructor. Então, são três formas de interagir com outros contratos. A primeira, mais verbosa, é passar a interface e o endereço da chamada. Então, como e onde, né?
como é o contrato que você está chamando e onde, né, o endereço de onde você está chamando. A segunda forma é você instanciar um objeto dentro do seu contrato. Porém, essa segunda forma você pode fazer de dois jeitos, né? Uma é já criar o seu objeto diretamente no constructor, então você não altera mais ele depois disso, ou implementa uma função de atualização, né? E outra forma é você já passar o objeto como parâmetro de função, onde você pode atualizar com mais frequência aí o seu endereço, caso você queira trocar de um token para outro, enfim, né? Caso não seja token, seja outro tipo de contrato. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, por favor, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. Entra lá na comunidade Web3Dev e manda suas dúvidas lá, manda seu feedback, vamos conversar lá. E, por favor, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo aqui, porque ele é muito importante, ajuda o YouTube a entregar, fazer o YouTube entender que ele deve entregar esse conteúdo para mais pessoas, ativa o sininho e até a próxima aula.